Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quando a fé do crente se enfraquece e a esperança desvanece. Eu quero focalizar esse aspecto aqui e tomar como referência um dos textos a situação daqueles 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús naquele domingo e Jesus apareceu para eles ressurreto e eles não estavam acreditando. Depois que Jesus apareceu, só aí que eles acreditaram. Mas eu quero focalizar o que eles conversavam. Aliás, eles se arrependeram, eles questionaram por que nós estávamos conversando uma conversa que não trouxe proveito. Meu irmão, a gente deve continuamente estar se perguntando: a sua conversa está tendo algum proveito? Quando você conversa com alguém, qual é o fruto dessa conversa? Se você tem amigos, conhecidos, pessoas com quem você conversa e não surge resultado nenhum, é para você largar aquela amizade, deixar de conversar. Conversa que não surte efeito acaba desanimando você, porque essas conversas desviam você para coisas do mundo e para uma falta de esperança. Jesus já tinha morrido. Aqueles 2 discípulos não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Eles estavam indo para uma outra aldeia de Emaús e na viagem a pé eles conversavam entre si, uma conversa que não trazia proveito nenhum, conversa de falta de fé, conversa de desânimo. Às vezes eu fico pensando em irmãos que eu conheço que são tão amargurados, tão desanimados. Conversa com essa gente não traz proveito nenhum, você acaba desanimando também, você acaba entrando no barco das conversas negativas. Há pessoas que são assim, não trazem nada de proveito, conversas negativas, conversas de desânimo. E aqueles 2 discípulos conversavam assim, quando Jesus apareceu e eles foram conversando com ele, explicando o motivo do desânimo deles, que era o fato de Jesus, Nazareno, varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, ter morrido. E nós esperávamos, eles dizendo, que fosse ele quem haveria de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, ele morreu, e aí já é o 3º dia, e, enfim. Bem, algumas mulheres disseram que tiveram uma visão, nos surpreenderam, dizendo que tiveram uma visão dele indo ao túmulo e não acharam o corpo dele. Tiveram uma visão de anjos que diziam que ele estava vivo, mas de fato alguns dos nossos foram lá no sepulcro e verificaram a exatidão do que elas tinham visto, mas continuavam em desânimo. Tinham ouvido que Jesus ressuscitou, mulheres testificaram, Pedro e João foram lá e confirmaram, e eles continuaram desanimados. E aquele desânimo continuou até que
E Jesus entrou para a casa deles, partiu o pão, se revelou a eles e eles abriram os olhos e viram Jesus e voltaram rapidamente para Jerusalém para compartilhar isto com os outros que estavam reunidos. E quando eles estavam reunidos, Jesus apareceu no meio deles e não precisava mais falar nada. Bem, com 3 dias, ou nem bem 3 dias, a fé já tinha enfraquecido bastante. Segundo esses 2 discípulos do caminho de Emaús, eu creio que Deus os escolheu por causa da falta de fé deles, do desânimo deles. Eles representam uma grande parte da cristandade. Eu posso garantir com toda certeza que a maioria esmagadora dos crentes no Brasil vai à igreja sem esperar nada excepcional. Eles vão por rotina, sem esperar nada excepcional acontecer. Deus usa o pregador, uma revelação, profecia, Deus quer operar e a maioria dos crentes não recebe. Eles já estão endurecidos de coração, eles não esperam nada mais, não esperam nada mais. A esperança já feneceu, desvaneceu, mas a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Ainda que tudo piore, eu tenho que crer que aquilo vai ser uma grande oportunidade para multidões se converterem, se voltarem para Deus. A grande perseguição que houve em Jerusalém, pouco depois desse episódio contra os cristãos, fez com que o evangelho se espalhasse pelo mundo. A perseguição foi boa. Quem é que gosta de uma perseguição? Você gosta de ser perseguido, perder tudo, ter que sair correndo de casa, amedrontado, fugindo com a roupa do corpo? Você gosta de uma situação assim? Ninguém gosta. Mas isso é necessário, porque quando a perseguição veio, o evangelho se espalhou. Enquanto a perseguição não veio, os crentes estavam reunidos na igreja, a igreja deles lá, a Praça de Jerusalém, lá no átrio do templo, estavam lá se refestelando, gostando. Crente gosta de igreja, crente gosta de reunião de igreja, está ali na igreja. Por isso Deus manda uma pandemia e não vai parar por aí não, vem mais. Para sacudir, despertar, tirar os crentes da igreja, que a ordem é ide e não ajuntai-vos. Em Jerusalém eles se ajuntaram, o Senhor mandou uma perseguição para eles irem. No Brasil vai acontecer muita coisa para Deus botar os crentes para fora dos templos. Crente gosta de se acomodar, são como aqueles discípulos no caminho de Emaús. São pessoas que não esperam mais nada. A maioria dos crentes não espera ganhar uma alma sequer para o final da sua vida. Eles não têm isso como prioridade, eles não têm isso como esperança e não têm fé de que vão ganhar. Portanto, a maioria dos crentes nem evangeliza ninguém mais. Se acomodam na vida religiosa do templo. Agora, se o templo for tirado, acaba tudo para eles, né? O mundo desmorona se o templo for tirado. E é o que Deus vai fazer acontecer, porque já está fazendo acontecer no mundo todo. Na maior parte dos países do mundo, hoje, em nossos dias, os crentes não podem mais se reunir em templos. Na maior parte dos países do mundo, os crentes não podem mais se reunir. Em poucos países, como o Brasil, no mundo ocidental, ainda há essa permissão, mas as forças serão dirigidas com a permissão de Deus para espantar os crentes das igrejas. Com muito pouco, o diabo já tem espantado tantos crentes das igrejas. Hoje a quantidade de crentes desviados e desigrejados é imensa. Crentes que já não esperam mais nada, não tem nem fé de ir à reunião da igreja, o que já não é uma grande coisa. Mas eles não esperam nada mais. Eles estão acomodados, como aqueles discípulos
no caminho de Emaús. Agora, o interessante é que no terceiro dia, eles já estavam desanimados. Imagina se levasse 3 anos, 10 anos. O Abraão foi elogiado por Deus pela fé. Deus falou com ele e só depois, 15 anos depois, é que Deus se revelou de novo a ele. Ele estava crendo na promessa de Deus. Por causa disso, da fé, ele é o pai da fé. Ele foi elogiado pelo Senhor. E nós, eu confesso que eu sou falho. Se eu tenho uma profecia de Deus e passa 1 ano e Deus não acende aquela profecia, eu já fico meio desconfiado. Se eu não tiver outra e outras profecias, eu já fico um pouco desconfiado. Será que eu errei? Será que foi má compreensão? Ou Deus que mudou a situação? Na verdade, as profecias não são determinísticas, ou seja, normalmente Deus não vai revelar para mim que no dia 10 de outubro vai acontecer isso no Brasil. Dificilmente Deus vai revelar uma coisa dessas, porque o que Deus quer fazer não depende da data em si, depende das circunstâncias no coração das pessoas. Pode ser que Deus já tenha determinado levar uma pessoa do meu relacionamento, mas essa pessoa muda de atitude, essa pessoa se conserte com Deus, aí Deus muda o desígnio dele. Então chega lá no dia 10 de outubro e não acontece nada. Aí eu fico com cara de tacho, passando vergonha. Deus faz isto. Ele não avisou o dia da volta porque eu creio que não estava definido. Ele sabe pela presciência, mas ele não definiu. Deus não definiu o dia que vai voltar, porque depende da reação das pessoas. Se houver uma pessoa para ser salva, se Jesus voltar hoje, essa pessoa vai tomar a decisão, então ele volta amanhã. Deus é assim, ele não tem prazer em determinar algo e cumprir daquela maneira. Ele depende de nós. Quando ele criou o ser humano, ele criou assim para ter relacionamento com ele. Portanto, se houver uma alma para ser salva, naquele dia, o Senhor adia o dia da volta dele, sem dúvida nenhuma. Deus quer trabalhar conosco. O problema é que a nossa fé vai esmorecendo. E Jesus disse que quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, a fé vai enfraquecendo e a esperança vai desvanecendo. A situação do fim dos tempos é de muita dificuldade e as pessoas vão desanimar. Crentes aos montes já estão desanimando. Igrejas estão sendo fechadas no Brasil também, nos Estados Unidos, na Europa. Igrejas evangélicas estão sendo fechadas aos montes. São os tempos. A fé vai enfraquecendo, a esperança desvanecendo. Deus está agindo. Então, entenda isto. Quando é que a fé desvanece ou enfraquece? Pode ser com pouco tempo que você se afaste da comunhão. Você precisa de acender a sua fé, fortalecer a sua fé com a obediência, principalmente ao ID de Jesus e a religião verdadeira, de visitar os irmãos. Você precisa da comunhão dos irmãos para fortalecer a sua fé. Caso contrário, parado em casa, na frente da televisão, sua fé vai enfraquecer rapidamente, como aqueles discípulos de Emaús. No terceiro dia, já não estavam acreditando mais quase em nada. Então, meu irmão, minha irmã, acenda a sua fé, fortaleça a sua fé antes que a sua esperança desvaneça também. E aí a situação vai ficar complicada para você.